falando sobre poder hierárquico. Gente, poder hierárquico é uma forma de você gravar a PM. Por quê? Porque a PM, ela é uma instituição, ela é um órgão, que a hierarquia é uma coisa muito presente, né? Você percebe claramente ali os superiores de patentes, né, elevadas, efetuando punições aos seus subordinados. Mas é lógico que isso não acontece, esse poder não é só usado na polícia militar, óbvio que não, né? Ele é usado em qualquer esfera de poder, né? Então, toda vez que existe um servidor público, um agente público, ele vai ser controlado, fiscalizado e punido, né? Então, o poder hierárquico, como a apostila diz aí, caracteriza-se por níveis de subordinação e hierarquia só existentes no âmbito de uma mesma pessoa jurídica, estabelecida entre agentes e órgãos de uma mesma entidade. Então, eu só posso falar em poder hierárquico se eu estiver falando da mesma instituição, do mesmo órgão, do mesmo ente, né? Então, sempre exercido no âmbito interno de um órgão ou de um ente. Então, se eu estou falando de poder hierárquico, é o poder que um superior tem de punir, né, pelas infrações os seus subordinados. Vimos que usa-se vocábulo vinculação para se referir à relação não de hierarquia que existe entre a administração, não hierárquica, que existe entre a administração direta e os entes da administração indireta. Então, veja bem, não há que se falar em poder hierárquico de uma administração direta sobre um órgão da indireta, não. Então, só vai haver poder hierárquico dentro do mesmo órgão, ou seja, se nós estivermos falando de União, Estados, municípios e Distrito Federal, o poder hierárquico é dentro desses órgãos. Se existe uma criação de uma autarquia ou uma criação de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, não existe aí o poder hierárquico da administração pública direta sobre a indireta, não. Aí existe uma vinculação. O que existe é, dentro do próprio órgão, um controle, uma fiscalização que é feita pelos superiores a seus agentes. Tá? Então, veja bem, se o superior hierárquico possui a prerrogativa de dar ordens, é o poder de comando, ao servidor público, incumbe o dever de obediência às ordens de seus superiores, exceto quando manifestamente ilegais, o que inclusive leva o dever de representação, né, por ilegalidade. Então, veja bem, o poder hierárquico, ele é exatamente essa prerrogativa que os superiores têm de dar ordem, de fiscalizar, de controlar os seus subordinados. Esse poder hierárquico, ele é exercido todo momento, a todo tempo. Então, quando o juiz dá uma ordem para o chefe de secretaria, peça-se mandado de citação e intimação, né, encaminhe-se os autos à contradoria deste juízo. Veja bem, quando existem esses comandos, o controle hierárquico, ele é todo momento, é o juiz fiscalizando, olha, você fez a conclusão daqueles processos que eu te pedi para fazer? Você cumpriu as determinações que eu te dei? Veja bem, o poder hierárquico, ele existe a todo momento. A gente vai ver que o poder disciplinar é diferente. O poder hierárquico é todo momento o chefe daquele órgão, daquele ente, controlando, fiscalizando e aplicando as punições cabíveis. Tá? Poder de fiscalização, poder de controle, né? Essa competência. O ato discricionário, ele é revogável a qualquer tempo, no qual o superior hierárquico confere o exercício temporário de algumas atribuições originalmente pertencentes a seu cargo ou subordinado. Possível delegar? Sim, alguns atos é possível de serem delegados. Então, por exemplo, quando o corregedor, o presidente do tribunal, viaja,
ele deixa alguém para responder no lugar dele. No caso, o presidente do tribunal é o vice, né? Que pratica atos aí, exerce o poder hierárquico e foi delegado ao presidente do tribunal. Então, alguns atos, eles podem ser delegados. Então, por exemplo, se o presidente do tribunal está viajando, está afastado, está de férias, o vice dele, que é o imediatamente, né, na escala, é o imediatamente superior, né, ele é que vai tomar as decisões e exercer o poder hierárquico sobre quem ficou lá, sobre os, né, os demais servidores. Então, é possível. Vocação, gente. A vocação de competência é um ato funcionário em que o superior hierárquico traz para si o exercício temporário de determinada competência que é atribuída por lei a um subordinado, salvo quando for exclusiva. Aí seria vedado. Ela deve ser temporária e fundamentada. Olha só, quando eu expliquei na aula de Atos, na semana passada, sobre a vocação, eu expliquei para vocês o seguinte. Tem um exemplo, inclusive, do delegado da Polícia Federal. O delegado da Polícia Federal, verificando que o escrivão da polícia não praticou determinado ato que ele tinha que praticar, o que ele faz? Ele avoca. Ou seja, o superior hierárquico, ele tem poder para isso, para praticar um ato do seu subalterno, do seu, né, de quem está abaixo, do seu subordinado. Então, ele vai e avoca e pratica aquele ato. Mas como a gente viu na semana passada, a avocação não tira a competência do subordinado. Então, mesmo que o superior hierárquico, naquele momento, ele está praticando aquele ato, a competência não é retirada do seu subalterno, certo? Então, a avocação ela é uma coisa que se dá de forma temporária e fundamentada. Tem que fundamentar por que o superior está praticando um ato que não era dele, era do seu subordinado. Se foi por omissão, se for por desleio. Desídia, melhor dizendo, né? O desídio, por exemplo. Uma pessoa que, um servidor que trabalha lá, né, de qualquer jeito, trabalha com lerdeza, trabalha, né, de forma que ele não está nem aí para o serviço público. O termo avocação também é utilizado para chamar de volta para si o exercício de competência que lhe fora delegado. Então, às vezes, também você vê o termo avocação sendo utilizado nesse sentido aí, de chamar de volta o exercício que foi delegado. Eu deleguei uma função para você na minha ausência. Então, eu sou corregedor de justiça e estou viajando pelo estado fazendo correição com os meus juízes auxiliares. E deixei a controladora, o controlador geral, praticando atos lá, em meu nome. Quando eu volto de viagem, eu avoco para mim a competência, o poder que eu tinha delegado, né, temporariamente durante a minha viagem para aquele controlador. Porque eu conheço bem o regimento interno, o código de normas, então, como eu trabalhei também 10 anos no Poder Judiciário, né, eu tenho uma facilidade de dizer para vocês assim como é a estrutura do Poder Judiciário. E é o nosso meio, né? Na verdade, o nosso métier é o Poder Judiciário, né? E como a gente faz direito, é muito mais fácil para a gente dar exemplos, né? Do meio que a gente está inserido, né? Poder Judiciário. O poder disciplinar, o interessante dele deixa eu só voltar aqui. Eu quero fazer uma observação que eu não fiz em relação ao poder hierárquico, tá? Então, voltando aqui, só antes de eu ir para poder disciplinar, deixa eu fazer uma observação. Não existe poder hierárquico sobre pessoas jurídicas distintas. Então, isso eu já falei para você. Não existe poder hierárquico sobre pessoas jurídicas distintas. Então, a União, quando ela cria uma autarquia, ou uma empresa pública, ou uma sociedade econômica mista, quando a administração direta cria um ente da administração direta, não há que se falar em poder hierárquico aqui, não. O poder hierárquico é dentro da mesma estrutura. Então, dentro de uma autarquia, vamos pegar o INSS, dentro de uma autarquia tem os chefes e os subordinados, né? Dentro de uma sociedade de economia mista tem os chefes e os subordinados.
Dentro da União tem presidente da República, os seus ministros, os seus secretários. Então, veja bem, só existe poder hierárquico dentro do mesmo órgão, da mesma entidade. Bom, não existe pessoa jurídica distinta, uma pessoa jurídica que não tem nada a ver exercendo poder hierárquico sobre outra, não. Então, não há que se falar em poder hierárquico da administração direta sobre a indireta, não. Aí existe vinculação. Outra coisa que não existe poder hierárquico entre os poderes da República. Quais são os poderes? Legislativo, judiciário e executivo. Não é isso? São os 3 poderes. Eles são harmônicos e independentes entre si. Você aprendeu isso no primeiro ano de faculdade, né? Então, não existe poder hierárquico de um poder para o outro. Então, não existe poder hierárquico do legislativo sobre o executivo, do executivo, não. Isso não existe, tá? E também não existe da administração pública a seus administrados. Nós vamos entender isso daqui a pouco. O poder hierárquico não atinge particular. Você vai ver que tem outro poder que a administração exerce sobre particular, mas não é o hierárquico. O hierárquico, eu tenho que ser agente público, servidor público, tem que haver algum chefe daquele ente ou daquele órgão para me controlar, me fiscalizar e apresentar por mim, né? E me punir se for o caso. Então, não existe poder hierárquico sobre particular, não. A administração pública não exerce poder hierárquico sobre uma pessoa particular, de forma nenhuma. Aí vai ter outro poder que a gente vai estudar daqui a pouco, é o poder de polícia. Tá? Então, só para você anotar aí, para ficar bem sedimentado. Então, não existe poder hierárquico sobre pessoas jurídicas distintas, sobre poderes da República e a administração pública sobre os seus administrados. E nesse caso é o poder de polícia que a gente vai estudar. Bom, passando aqui agora para o segundo poder, é disciplinar. O poder disciplinar, ele gera... Cristiele, estou admitindo ela aqui. Só um momento, gente. Esse colega entrou, Cristiele, vê se ela entrou. Bom, o outro poder que a gente vai estudar agora é o poder disciplinar. O poder disciplinar, ele é muito parecido com o poder hierárquico. E esses dois são os que geram maior confusão nas provas de concurso. Aliás, quando a gente for fazer a nossa outra prova, né, que é oficial, já está aí disponível para vocês, não caiu poderes, né? Caiu aptos, mas não caiu poderes. Mas na próxima prova que a gente tiver, com certeza cairá poderes, e aí você vai ver como é que as questões de concurso, porque nossa prova é toda de questão de concurso, né? Como as questões de concurso, elas são capciosas. Como que elas misturam, fazem o candidato, né, fazer uma confusão de poder disciplinar, poder hierárquico. Mas eu vou te ensinar uma fórmula de você gravar isso, que você não vai esquecer nunca mais na sua vida. Tá? O poder disciplinar, então, ele trata-se de um poder-dever, tá, que possibilita a administração pública de punir internamente as infrações funcionais dos seus servidores ou de punir infrações administrativas cometidas a ela ligados mediante algum vínculo jurídico específico, como uma obrigação contratual. Extremamente parecido com o poder hierárquico, porque punir internamente as infrações funcionais dos seus servidores, olha a grande diferença. Tá? O poder disciplinar, ele somente é aplicado ao servidor, a pessoa sujeita à disciplina interna, quando ela cometer alguma falta funcional. Ou seja, não é um poder que é exercido permanentemente, a todo tempo. Não é aplicável em tempo integral, só em caso de infração. Então, por exemplo, enquanto o poder hierárquico é o poder que o seu chefe, tá, que o superior hierárquico ele tem de te controlar, de te fiscalizar, de te dar ordem a todo momento ele está lá. Giovana, você já cumpriu o mandado? Você já fez carga do processo? Já fez conclusão? Já mandou para a contadoria? Olha, eu quero olhar os processos que você fez hoje. Eu quero ver se está tudo em ordem. Vou inspecionar os processos desse cartório. Veja bem,
Isso é poder hierárquico. É o tempo todo o seu chefe de olho em você, te fiscalizando, te cobrando, te controlando. Isso é poder hierárquico. O poder disciplinar, não. O poder disciplinar, ele não existe a todo momento, o tempo todo, porque você não faz merda, desculpa, não faz coisa errada, né? Não pratica infração toda hora. Senão você já estaria demitido do serviço público, né? Então, o poder disciplinar, como o próprio nome já diz, é para te disciplinar, é para te corrigir, é para te dar um aperto, é para te dar uma correção, tá certo? Então, o poder disciplinar, ele não está vigente ali, ele não está incidindo ao tempo todo, não. É só quando você pratica você, servidor, agente público, pratica alguma infração funcional. E aí você é punido. Então, na punição à infração funcional é que o seu chefe exerce o poder disciplinar sobre você. Mas só sobre você? Não. Olha que interessante. Enquanto o poder hierárquico, tá, ele só atinge as pessoas que estão dentro do mesmo órgão, e o disciplinar, né, ele pune os seus servidores, o poder disciplinar, ele não alcança só os servidores, não, igual o hierárquico. O hierárquico, ele só alcança os servidores, né? Só servidor, a gente é que é fiscalizado, cobrado, né? O disciplinar também, ele alcança outros tipos de pessoas que não são só servidores públicos, sabe quem? Aquelas pessoas que têm algum vínculo com o poder judiciário. Como algum vínculo? Tem algum negócio, tem um contrato. Por exemplo, o poder disciplinar alcança os concessionários de serviço público. Então, eu sou representante da Eco 101, certo? Eu tenho um contrato administrativo de obra pública, fazer aquele trecho da BR-101 lá, fazer o asfaltamento, o reparo, né, o alargamento, etc. Então, um contrato administrativo que eu ganhei a licitação. A empresa ganhou a licitação, então eu tenho um contrato administrativo. Repare, dentro do contrato administrativo existem sanções se a minha empresa praticar alguma infração. Tem sim, por exemplo, se a minha empresa não cumprir o cronograma determinado no contrato, ela pode ser aplicada uma multa. Uma multa é o uso do poder disciplinar que a administração pública tem, que a União tem, sobre essa empresa. Por quê? Porque tem um vínculo com ela, não é servidor público. Então, não é poder hierárquico, não está fiscalizando. Mas é o poder disciplinar. Por quê? Porque existe um vínculo que é um contrato administrativo. Da mesma forma que, se houver aplicação lá de uma penalidade dentro do contrato administrativo, qual seria a penalidade? O levantamento da caução. Expliquei isso para vocês na semana passada, quando eu expliquei atos administrativos. Dentro de um contrato administrativo, pode ter várias penalidades. A multa é uma delas. E tem também uma penalidade que é a retenção da caução. Quando você ganha a licitação, você é a empresa que ganhou a licitação, e você assina um contrato, pode ser que lá no contrato tenha uma cláusula dizendo que se você abandonar o serviço, tá, ou a obra, a administração pública pode pegar aquele dinheiro que você depositou como caução para garantir a obra e levantar, retirar, sacar aquele dinheiro depositado e continuar a obra que a sua empresa abandonou. Isso é uma forma de exercício do poder disciplinar, porque ele está disciplinando uma falta, uma infração administrativa que a sua empresa praticou ao abandonar a obra. Então, veja bem, o poder disciplinar, ele não atinge só quem está dentro daquele órgão, daquela entidade, tá? Ele pune. Então, na verdade, o poder disciplinar, ele está ligado à punição. Não é igual o poder hierárquico, ele está lá só para te fiscalizar. O poder hierárquico, ele é exercido sobre o chefe a todo instante sobre o seu subordinado. No poder disciplinar, não. O poder disciplinar, o administrador só lança a mão dele contra o seu servidor ou contra algum particular que tem um vínculo se praticar alguma infração. Como a gente não pratica infração o tempo todo, né? A gente não vai ser punido, né, com poder disciplinar todo o tempo. Certo? Olha, entendeu a diferença? Então, veja bem. Quando aplica uma sanção disciplinar a um agente público, essa atuação decorre imediatamente do poder disciplinar, imediatamente do poder hierárquico.
Por que imediatamente do poder disciplinar? Primeiro, porque se é infração e eu estou recebendo uma punição, é poder disciplinar. E segundo, porque eu sou um servidor. Eu fui fiscalizado e controlado a todo momento. Então, se eu estou sendo fiscalizado e controlado a todo momento e faço uma merda, houve o exercício ali do poder hierárquico e do poder disciplinar sobre mim, que sou servidor. Hierárquico, eu estou sendo fiscalizado, controlado, vigiado o tempo todo pelo meu superior. E o uso do poder disciplinar dele porque eu fiz alguma coisa errada, um ilícito, e ele está me punindo. Alguma discricionariedade no exercício do poder disciplinar, ao menos quanto à escolha ou à graduação da penalidade. Isso não é fácil, o dever de punir do infrator. Veja bem. O que esse parágrafo está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: embora haja uma certa discricionariedade do administrador público escolher qual é a punição que ele vai te dar, então a discricionariedade está só na escolha da punição. Mas a punição ela é obrigatória. Lembra que não é um poder-dever, na verdade é um dever-poder? É uma obrigação de cumprir a lei, de punir quando tem que se punir? Então, veja bem, a escolha da penalidade ou da gradação da pena, tudo bem, tem uma margem de discricionalidade aí, mas deixar de aplicar o poder disciplinar jamais, sob pena, inclusive, de o seu superior seja responsabilizado por abuso de poder. Tá? Bom, continuemos. Não confundir poder disciplinar da administração, que é um vínculo específico, então, é um vínculo, né, que eu tenho com a administração, ou porque eu sou servidora pública, ou porque eu tenho um contrato, eu tenho um outro vínculo com a administração. Então, não confundir o poder disciplinar com o poder punitivo do Estado, que é o ius puniendi, que é exercido pelo Poder Judiciário. Então, um colega me fez uma questionamento ontem. Tá? Então, quando o poder público, quando o judiciário aplica uma sanção, ele está usando do poder disciplinar? Não. O poder judiciário, o que a lei impõe nos descumprimentos dos ilícitos, né, que é a punição que é dada pelo poder judiciário, é o ius puniendi, não tem nada de infração administrativa. Um poder disciplinar que poderia ser um exemplo para você é uma multa de trânsito, né? Aí, desculpa, o poder disciplinar, o poder de polícia que é utilizado em relação particular é a multa de trânsito. Então, não faça confusão, mas eu não vou nem entrar nisso agora, porque eu ainda vou explicar poder de polícia e eu não quero que faça confusão na sua cabeça. Então, ele perguntou, Giovana, então quando o particular é punido? Um particular que não tem vínculo nenhum com a administração pública. Ele não é nem concursado, nem tem contrato. Que tipo de punição é essa? Aí nós vamos estudar daqui a pouco. É o poder de polícia. Não tem nada a ver com o poder disciplinar. E não tem nada a ver com essa punição que o Poder Judiciário faz. O Poder Judiciário não faz punição de infração administrativa. Infração administrativa quem faz é o próprio ente. Até aqui. Posso continuar? Poder regulamentar? Bom, então a gente falou até agora do poder vinculado e do poder discricionário. Falamos do poder disciplinar e do poder hierárquico, e eu te expliquei a diferença de um para o outro, você não vai esquecer nunca mais. Hierárquico, você vai lembrar da PN, da hierarquia lá das patentes, que é dentro do mesmo órgão e tudo mais. E o disciplinar, você vai lembrar que o disciplinar ele é só para punir infração. Não só de servidor, mas de quem tem algum vínculo com a administração pública. E o poder regulamentar, gente? O poder regulamentar, ele também é conhecido como poder normativo. Tá? Lembra quando eu expliquei para vocês os atos normativos? Lembra deles? Então, e eu dei o exemplo lá, o decreto. Então, o poder regulamentar é a mesma coisa que poder normativo. Ele designa competências conferidas ao administrador, em regra, o chefe do Poder Executivo, para editar atos normativos, que assumem a forma de decreto.
Ah, Giovana, então poder normativo é só a competência que o presidente da República tem, os governadores e o prefeito, de editar decreto? Não. Veja bem, não é só o poder executivo que edita ato normativo, não. Então, não é só o poder executivo que tem o poder normativo ou regulamentar, não. Existem os outros poderes, o judiciário e o legislativo, que eles também, não é a função deles, tá? São atos atípicos, não é a função deles, mas eles também editam normas, não decretos, mas eles emitem portarias, regulamentos, regimentos, outros atos normativos gerais que não são decretos, mas eles editam. Então, veja bem, o decreto, ele é um ato normativo, né, que é o exercício do poder normativo, do poder regulamentar, que é exclusivo dos chefes do executivo. Decreto é exclusivo do chefe do executivo. Então, decreto é um exemplo de ato normativo que é emanado pelos chefes do executivo. Então, você só vai ter decreto ou expedido pelo presidente da República, ou pelos governadores, ou pelos prefeitos municipais. Tá? Mas então, como é que ficam esses atos, né, normativos e regulamentares de outros poderes, né, o legislativo e o judiciário? Vão ser outros que não vão ser decreto. Regulamentos, regimentos, a gente estudou na aula passada. Tá? Mas vamos nos ater aos decretos, né? Que é o melhor exemplo aí de ato normativo, de poder normativo, são os decretos. É o melhor de todos eles. Então, vamos nos ater aos decretos. Em relação aos decretos, ou seja, aqueles que só podem, aqueles atos normativos que só podem ser expedidos pelo chefe, né, do executivo, eles podem ser de 3 classificações: os decretos de execução, os regulamentares e os autônomos. Tá? Não esquecer, no entanto, que no Brasil, diversas autoridades administrativas do Poder Executivo editam atos administrativos normativos, que eu acabei de falar, né? Tal competência deriva do poder normativo da administração pública. Então, não esquecer que as outras autoridades não editam decretos, mas editam outros atos. Execução, ou também chamados de decretos regulamentares. Olha só. Esse tipo de decreto de execução, também chamado de decreto regulamentar, é aquele que busca a fiel execução de uma lei. Então, presta atenção nisso. Só existe decreto de execução porque existe uma lei. Uma lei. Se não existe uma lei, não há que se falar em decreto de execução. Por quê, gente? A regra é que os decretos, eles não inovam no ordenamento jurídico. Essa é a regra. Eles vêm tratar de um assunto que já existe uma previsão em lei. Eles vêm trazer o quê? Detalhes, minúcias, esclarecimentos, tá certo? Então, a gente chama esses de decretos regulamentares ou decretos de execução. Então, saiu uma lei federal, foi aprovada, liberando dinheiro, né, R$600 aí nesse tempo de crise por causa do coronavírus, para os profissionais autônomos e os profissionais liberais. Tem uma lei federal que foi aprovada pelo Congresso Nacional em tempo recorde, né, sancionada pelo presidente da República. Já entrou em vigor na data de sua publicação. Mas não dependia de um decreto de execução regulamentar para determinar como que esse dinheiro na prática ia chegar na mão, ia chegar na Caixa Econômica Federal e depois na mão da gente. Como que isso ia ser pago? Qual o mecanismo de como ia achar esse povo, como ia selecionar esse povo, ia ser quem? Se através de um cadastro único, como que ia ser feita essa seleção de quem ia receber? Como que esse dinheiro efetivamente ia ser liberado na prática? Como que esse dinheiro ia ser liberado? Que data? De que forma? Isso é um decreto de execução, decreto regulamentar, explicando exatamente, né, como é que isso ia acontecer. Beleza? Então, ele é um decreto de execução. Tá? O decreto regulamentar, ele é expedido com a estrita finalidade de produzir as disposições operacionais uniformizadoras necessárias à execução da lei.
foi o que eu acabei de falar, cuja aplicação demande uma atuação. Normalmente, os decretos de execução e os decretos regulamentares, eles são extremamente parecidos. Por quê? Porque um visa a execução fiel da lei e o outro as disposições operacionais. Então, vamos lá. Um exemplo de decreto de regulamentar é esse que eu falei, disciplinando a forma de pagamento dos R$600. E onde a execução seria, por exemplo, o RIR. O que é RIR, Giovana? É um decreto que foi apelidado com o nome de Regulamento do Imposto de Renda. Ele é apelidado de RIR, que é a sigla, porque ele é tratado como Regulamento do Imposto de Renda. Mas, na verdade, ele é um decreto. E formalmente ele é um decreto que recebeu um apelido de Regulamento do Imposto de Renda, RIR. Então, esse Regulamento do Imposto de Renda, ele vem trazendo detalhes, regras, tá? Que foram traçadas lá na lei de imposto de renda. Então, a lei de imposto de renda, ela traz as normas gerais sobre o imposto de renda pessoa física e jurídica. E esse RIR, que é um decreto de execução, que foi apelidado de RIR, né, de Regulamento do Imposto de Renda, ele vem trazendo aí como é que isso vai ser aplicado, tá? A fiel execução de uma lei. Então, são decretos de execução. Mas a gente tem... tá, e onde que está isso, né? Existe uma previsão legal? Existe, claro que existe. Previsão legal de decreto, Giovana, existe, está no artigo 84, inciso 4 da Constituição. Mas quais são as características desses decretos? Eles não podem ser delegados, então, o presidente da República ele não pode delegar essa competência a outra pessoa, né? Ou o presidente da República, ou os governadores, ou os prefeitos, né? Os chefes, né? Do Executivo Federal, Estadual, Municipal. Então, esses decretos eles não são possíveis de delegação. E eles não podem inovar na ordem jurídica. Como não pode inovar? Decreto, esse tipo de decreto, ele só existe porque nasceu primeiro uma lei. Ele só vem regulamentar, esmiuçar, trazer detalhes, esclarecer dúvidas da lei. Então, ele não inova. Se ele inovar, tá certo? Se ele extrapolar o que a lei diz, ele pode, em se tratando de um decreto do presidente da República, ele pode ser sustado pelo Congresso. Inclusive, o artigo 49, inciso 5 da Constituição fala isso, que o Congresso poderá sustar os atos do presidente que exorbitem o poder regulamentar ou extrapolem suas atribuições. Então, se o presidente da República, esse 49, inciso 5, se aplica a um decreto, né, um decreto regulamentar ou de execução expedido pelo presidente da República. Se o presidente da República inventar de inovar, de falar mais do que a lei fala, né, ele pode ter esse decreto sustado, ou seja, ele não chega nem a ser editado, né? O Congresso vem e retira ele do mundo jurídico. Existe uma outra classificação, tá, de decreto, que são os decretos autônomos ou independentes. Alguns sistemas constitucionais conferem ao Poder Executivo a prerrogativa de editar regulamentos como atos primários, que decorram da própria Constituição Federal. Divide-se em externos e internos. O artigo 84, inciso 6 da Constituição, só permite, então, no nosso ordenamento jurídico, presta atenção, a regra é aqueles decretos regulamentares de execução, aqueles outros dois que a gente estudou. Esse decreto autônomo e independente, ele não é uma regra não, tá? Ele é uma exceção, só existe algum caso em que a nossa Constituição permite. Pode ser que outros países, eles sejam muito comuns, mas por que eles não são a regra? Porque eles não dependem de uma lei. Eles podem tratar de um conteúdo que ainda não existe uma lei tratando deles. Então, vamos lá no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Vou entrar aqui na internet. Se você está com o seu Vadimeco, você olha. Aqui, ó, artigo 84.
4, inciso 6. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 6. Dispor mediante decreto sobre a linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. E a linha B, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. A gente conversou sobre esses decretos nas nossas primeiras aulas presenciais, quando eu expliquei para vocês sobre a extinção dos cargos públicos, que eu falei da possibilidade de um presidente da República ele extinguir cargos vagos, né, ou ele organizar o funcionamento da administração federal. Então, presta atenção, esse tipo de decreto autônomo, ele não vem regulamentando lei nenhuma existente, não existe nenhuma lei. O presidente lança a mão dele só nesses 2 casos em que a Constituição permite. Quando ele precisar organizar, tá certo? Ele precisa organizar, então, o funcionamento da administração federal, os ministérios. Lembra quando o Bolsonaro tomou posse? Que ele ficou, desmembrava ministério, criava ministério, desmembrava ministério, juntava ministério, renomeava ministério, distribuía a competência dos ministérios. Então, essa organização e funcionamento da administração federal que ele fez aí, nessas monte de medida que ele tomou, alterando esses ministérios, ele pôde fazer por decreto porque não houve aumento de despesa, tá? E nem criação de outro órgão público, mas ele só renomeou, juntou, tá? Fez fusão de um ministério com outro, desmembrou o ministério do outro. Se ele fez isso e não gerou despesa para a União, não gerou gasto, ele pôde fazer isso através de decreto. Esse decreto é uma espécie de decreto autônomo, tá? E se ele também resolveu extinguir funções ou cargos públicos vagos, também fez através de decreto autônomo. Repare, não existia nenhuma lei anterior para ele disciplinar nada, para ele dar execução, dar comando, nada disso. Esses 2 casos são os únicos casos que a nossa Constituição permite a criação de decreto autônomo. Se os outros países permitem, aí é outra coisa. No nosso ordenamento jurídico, só nesse caso, e de decreto autônomo. Detalhe, esses podem ser objeto de delegação. Só esses podem. Os regulamentares de execução, não. Autorizados. Os regulamentos autorizados é outro tipo de poder normativo aí, outro tipo de ato normativo, tá? Eles são normas secundárias que têm como destinatários órgãos administrativos de natureza eminentemente técnica. É quando precisa de regulamentar alguma matéria técnica. Por exemplo, sai um regulamento de algum chefe de algum poder ou de algum órgão, explicando aos seus... Vamos pegar aqui. O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, o ministro da Saúde solta aí um regulamento, tá certo? Falando de como deve se dar em relação a determinado comportamento pela ANS. Tá? A ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela está vinculada ao Ministério da Saúde. Sai aí uma norma secundária, uma norma que é infralegal, só para regulamentar como é que essa ANS deve agir em determinados casos. Dada a utilização de regulamento autorizado como substituto da atividade legisladora, ou seja, jamais um regulamento pode fazer as vezes de uma lei, tomar lugar de uma matéria que só poderia ser tratada por lei, não pode ser tratada por um regulamento. Na fixação de normas técnicas, os parâmetros e diretrizes devem constar na lei, já que devem funcionar como complemento. Eles também têm como complemento, mas ele é um complemento técnico, sabe? Direcionado mais para o funcionamento do órgão. É vedada a delegação legislativa em branco. O que é delegação legislativa? A possibilidade de se delegar uma atribuição a qualquer outro ente, sem dizer quem é o ente, qual é a matéria. Isso é delegação legislativa em branco. Quando existe delegação legislativa, diz que o presidente do tribunal poderá delegar a
determinada competência. Ele vai explicar o que pode ser delegado. Nunca uma delegação de criar uma lei vai ser em branco, vai ser abrangente. Vai ter que dizer exatamente o que está podendo ser delegado. Controle judicial, gente. Em relação ao controle judicial, aquela modalidade de decreto que a gente estudou ali, que é o decreto autônomo, né? Que é um caso em que o presidente da República pode organizar o funcionamento, né? Desde que não aumente a despesa, e extinguir cargos e vagos, por exemplo. Esse decreto autônomo ele pode sofrer um controle judicial mediante a DIN. Então, pode ser intentada uma ação direta de inconstitucionalidade contra um decreto autônomo, porque ele tem força de lei, né? E é possível de controle de legalidade se ele ferir a lei. Bom, e aí, em relação aos poderes normativos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Agora a gente vai entrar num poder que ele é muito importante, extremamente importante, e ele é um dos mais tratados em direito administrativo. Por quê? Porque ele alcança particulares. É o poder de polícia. O poder de polícia, ele ataca, tá? Ele é usado, né? Ele tem uma abrangência sobre qualquer pessoa que não tenha vínculo com a administração pública. Então, vamos lá. Onde é que está o conceito de poder de polícia? Giovana, um conceito foi parar lá no CTN, no Código Tributário Nacional. Por quê? Porque esse poder de polícia ele é muito usado em direito tributário. Você vai entender por quê agora. Principalmente nas aplicações das multas tributárias e no descumprimento de obrigação acessória tributária. Olha lá. O que é poder de polícia? Diz o artigo 78 do CTN. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de um ato ou abstenção de um fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Eu vou te dar uma série de exemplos de uso do poder de polícia. Então, o que você precisa gravar? Primeiro, qual é a parte desse conceito que te interessa? Giovana, jamais eu vou conseguir gravar um conceito desse tamanho. Então, grava só o que é importante. Sabe o que é importante? É a atividade da administração que limita, tá? Limita um direito. Regula a prática de um ato ou abstenção de um fato em razão do interesse da coletividade. Então, olha só, a administração obriga você, particular, a praticar um ato ou deixar de praticar um ato para o bem da coletividade. Limita um direito seu. Mas eu não tenho direito de exercer minha atividade econômica, eu não tenho direito de vender minha mercadoria, eu não tenho direito de funcionar com música ao vivo no meu estabelecimento comercial. Tem, mas a administração pública limita o seu direito em prol do direito da coletividade. Como assim? Ora, você é um particular, você não tem vínculo com a administração pública, você não é servidor público e não tem um contrato administrativo com a administração pública. Você é uma pessoa que tem um comércio e vende mercadoria. O fiscal da administração pública passou lá para te fiscalizar. O que ele está fazendo? Ele está exercendo o poder de polícia. E se ele verificar que mercadoria que você está vendendo está próximo demais do prazo de validade ou vencida, ele vai lá, apreende a sua mercadoria, aplica uma multa em você. Quando ele apreende sua mercadoria e aplica uma multa em você, o que ele está fazendo? Ele está usando o poder de polícia. É esse poder que a administração pública tem, por conta da posição de superioridade dela, de aplicar a um particular uma penalidade, uma sanção por descumprimento de alguma lei. Por quê? Porque vender produto vencido é contra a lei, gente. Está colocando em risco a segurança, a saúde pública, melhor dizendo. Tá certo? Então, é o uso desse poder público limitando o seu direito de vender. De vender o quê? Mercadoria que está vencida, em prol da saúde pública.
Ora, vou te dar um outro exemplo. O município de Belo Horizonte editou uma lei, tá certo? Proibindo essas empresas de publicidade, tem muito tempo isso, proibindo essas empresas de publicidade de colocar outdoor e propaganda em qualquer lugar da cidade, de qualquer forma, de forma desordenada. Porque isso o quê? Isso mexe com o meio ambiente, isso é poluição visual. Poluição visual é uma das formas de poluição ambiental, sabia disso? Então, veja bem, as empresas de publicidade, propaganda, elas têm que obedecer um padrão para colocar outdoor. Não pode ser colocado em qualquer tamanho, não pode ser colocado em qualquer lugar, não pode ser colocado sem respeitar uma distância mínima entre um e outro, não pode ser colocado em prédios de fora a fora, do último andar até o primeiro, na fachada. Veja bem, existem vários critérios fixados pela lei. Quando o poder público verifica que uma empresa de publicidade colocou um outdoor que fere os padrões e a localização determinada pela lei municipal, o que a fiscalização faz? Multa e manda arrancar. Ela está usando o quê? Ela está usando o poder de polícia. Quando você estacionou o seu carro na frente de uma garagem, foi o exemplo que eu dei na semana passada, para andar no centro de Linhares, e o guarda foi lá, te multou e mandou guinchar o seu carro, o que ele está usando? De que poder? Hierárquico, disciplinar? Não. Você não tem vínculo com a administração pública, você não é servidora pública e você não tem contrato com a administração pública. Você é um particular que parou seu carro no lugar errado, infringindo uma lei de trânsito, o Código de Trânsito brasileiro. Código Brasileiro de Trânsito. Eu sempre confundo essas duas siglas, porque eu confundo CTN, né? Se o T vem primeiro ou vem depois, e o Código de Trânsito, se o T de trânsito vem antes ou vem depois. Bom, mas você entendeu, né? Feriu uma lei do Código de Trânsito, certo? Então, quando essa multa ali é aplicada, que poder que a administração pública tá usando contra você, particular? Poder de polícia. Ela está mandando você tirar o seu carro. Tire o seu carro. Mas eu tenho o direito de estacionar. Peraí, você tem o direito de estacionar num lugar que não é proibido pela lei. Na frente da garagem do outro, não. Então, ele está usando do poder de polícia, aplicando uma sanção a você. Isso é o poder de polícia. Tá? É um instrumento que é conferido ao administrador que lhe permite condicionar, restringir, frenar o exercício de atividade, o uso e gozo de bens e direitos pelos particulares em nome do interesse coletivo. Ora, existe uma lei municipal que fala que você não pode construir a uma distância mínima, não sei se é de 2 ou de 3 metros em Linhares, de um prédio para o outro. Se você descumpre isso, qual é o poder que está sendo usado contra você? Poder disciplinar. Poder de polícia. Não é poder disciplinar e não é poder hierárquico. Então, se uma lei municipal fala que no centro de Linhares, perto da Praça 22 de Agosto, não pode ser edificado um prédio de mais de 5 andares, e você coloca um prédio de 8, o que a administração pode fazer com você? Mandar demolir. Exatamente. E que poder que ela está usando contra você? Poder de polícia. Artigo 78. Não é poder disciplinar, não é poder hierárquico. Então, e no uso do poder de polícia? Isso é uma predominância do interesse público sobre o particular. O poder de polícia é desempenhado por vários órgãos e entidades administrativas. Vários órgãos e entidades. Qualquer órgão público, qualquer entidade pública pode exercer o poder de polícia sobre o particular quando ele estiver descumprindo a lei. O poder de polícia não pode ser usado por um particular. Aí não, o particular não usa de poder de polícia, certo? Só órgão público, só poder público. Para exercer o poder de polícia administrativo sobre uma dada atividade, o ente federado a qual a Constituição Federal atribui competência para legislar, né? União, Estado, Distrito Federal, município, tá? E os seus órgãos.
competência para o planejamento e o controle do uso e ocupação do solo urbano é dos municípios. Então, cabe aos municípios o exercício do poder de polícia relacionado à concessão de licença, que foi o exemplo que eu dei para construir, a localização e funcionamento e aplicação de sanções. Então, veja bem, é o município que vai cuidar da ocupação do solo urbano. Então, existe uma lei municipal que permite que as calçadas, né, que é um solo urbano de uso público, calçada é um solo urbano de uso público. Todo mundo pode passar numa calçada, né? É a lei municipal que determina se pode colocar, se os estabelecimentos comerciais podem colocar cadeiras e mesas nas calçadas depois das 20 horas. Uma lei municipal em Linhares que diz que os estabelecimentos comerciais poderão colocar cadeiras e mesas depois das 20 horas. Se você colocar antes das 20, você pode ser multado e ter que tirar as cadeiras. Qual é o poder que a administração pública usou contra você? Poder de polícia. Gente, eles podem ser preventivos ou repressivos ou fiscalizadores. Preventivo, o próprio nome já diz, vem antes. Sabe como é que se usa antes? Através de normas, através de atos normativos em geral, que limitam a atuação de um particular. Então, quando o poder público ele emite um ato normativo impedindo você a prática de determinado ato, ele está usando o poder de polícia de forma preventiva, através da edição de uma norma. E repressivo? Repressivo é o que eu já te falei. É a aplicação de uma multa, o fechamento de um estabelecimento, é um ato praticado em razão da desobediência. Então, primeiro, o ente da administração edita uma norma, dizendo que você não pode agir de determinada forma. Tá? Você não pode agir de determinada forma. Se você agiu, ele usa do poder de polícia repressivo contra você. Suspende a sua atividade comercial, interdita seu estabelecimento, apreende sua mercadoria, te aplica uma multa, tá? Tudo isso é o poder de polícia repressivo. E o fiscalizador? Visa uma prevenção, por exemplo, pesos e medidas. Você sabe que se seu estabelecimento ele trabalha com pesos e medidas, você sabia que as suas balanças têm que passar por uma aferição, salvo engano, anual pelo Inmetro? Inmetro é um órgão público, né? É um instituto de pesos e medidas, de controle de pesos e medidas. Então, se o seu estabelecimento trabalha com pesos e medidas, tá? Ele tem que ter essas balanças, com tudo que é utilizado para ferir, né? Ele tem que estar fiscalizado pelo Inmetro. Você paga uma taxa por ano e comprova, né? Porque, por exemplo, se o fiscal chegou lá e vê que você trabalha, você tem um açougue de carne lá no mercado, você trabalha com venda de carne no peso, você tem a balança digital, você sabia que você tem que comprovar que a sua balança está aferida pelo Inmetro? Você sabia disso? Isso é o poder de polícia de forma fiscalizadora. A administração pública quer lá o certificado que a sua balança foi fiscalizada pelo Inmetro. Sabia disso? Você paga uma taxa, o Inmetro vai lá e fiscaliza. Beleza? Por quê? Porque você pode estar com uma balança que não está aferida corretamente. E aí você está vendendo, né? Você está vendendo, está cobrando diferente do peso que efetivamente está sendo entregue ao consumidor, né? O poder de polícia ele pode ser delegado a particulares? Não, jamais, sob pena de colocar em risco o equilíbrio social. É uma atividade exclusiva do Estado, decorre do poder de império. Isso, inclusive, já foi objeto de ADIM. Então, jamais pode ser transferida, pode ser delegada esse poder de polícia de um órgão público, de uma entidade pública a um particular. Se você quiser estudar mais sobre isso, tem um RESP, um recurso especial, um recurso extraordinário aí na sua tela que você pode pesquisar. Os atributos desse poder de polícia. Quais são as características desse poder de polícia? Atributos e características. Lembra quando a gente estudou os atributos do ato administrativo? São as características deles? Então, as características, os atributos do poder de polícia. Discricionalidade,
porque traz uma razoável liberdade de atuação, né? Porque o administrador público, quando ele usa do poder de polícia, ele é que estabelece o motivo e escolhe o conteúdo, né? Da prática daquele ato dele, ele que vai decidir que tipo de punição ele vai te aplicar. Autoexecutoriedade, porque ele não precisa de autorização do poder judicial nenhum, nem de outro poder, ele já aplica o poder de polícia, o guarda de trânsito, ele precisa de ir lá no judiciário pedir autorização para aplicar uma multa para você? O fiscal do município de Linhares precisa de uma autorização judicial para ir lá e apreender a mercadoria vencida do seu estabelecimento? Não. Então, o poder de polícia, ele é autoexecutório. Não esquecer que o ato administrativo, ele pode ser alvo de questionamento. Então, eu já dei um exemplo, inclusive, para vocês na aula passada, do meu cliente que teve o estabelecimento dele interditado por causa da música alta, lembra? Da música ao vivo? A gente questionou isso na justiça. Então, o poder de polícia que foi utilizado lá, que foi totalmente desproporcional, mandando interditar o bar e o restaurante, ele foi questionado, tá? Na justiça. Então, ele pode ser questionado. O uso do poder de polícia poderá sofrer um controle no Poder Judiciário, um controle de legalidade, tá certo? Saber se ele foi aplicado, por exemplo, de forma desproporcional e infringindo a lei. Lembra que a multa, ela não é autoexecutória, tá? Então, muito cuidado. Estudou na semana passada, a gente estudou atos administrativos, que a multa, ela é um ato administrativo de punição, de sanção, que não é autoexecutório. Ou seja, quando ele te aplica uma multa lá no seu estabelecimento, você não é obrigado a pagar ela na hora, não. Tá? E se você não quiser pagar, a administração, a única forma que ela tem de te cobrar é através de uma execução fiscal. Então, a multa, ela não pode te obrigar a pagar na hora, não. Você sofreu uma multa de trânsito, você é obrigado a pagar a multa na hora? Você não tem um prazo para recurso? E se você não quiser pagar? Você vai sofrer uma execução fiscal. A autoexecutoriedade, ela é passível. Quando ela está prevista em lei, por exemplo, aquele exemplo que eu dei da retenção da caução em um contrato administrativo. Tá? Ou quando se trata de uma medida de urgência. Ou seja, caso não seja tomada, causa um prejuízo maior para o interesse público. Internamento de pessoal com doença contagiosa. Você sabia, então, que você pode ser obrigada a ficar em isolamento social, né? Quando o poder público baixa um decreto mandando fechar os estabelecimentos comerciais todinho, você é obrigada a fechar. Porque ela está exercendo um poder de polícia preventivo, que é um ato normativo. Um decreto estadual mandando fechar todos os estabelecimentos que não sejam serviços essenciais. Pode obrigar a gente a ficar em casa? Pode ter um decreto que obrigue a gente a ficar em casa. Sabia disso? Pois é, nós não temos, mas pode ter um decreto que obrigue a gente a ficar em casa. Obrigar mesmo, de obrigar o poder de polícia. Se tiver prova de que nós estamos doentes, estamos com coronavírus, a gente é obrigado a ficar preso, recluso. Exatamente. Agarrado lá, internado, ou em casa, ou internado lá no hospital. Tá? Por quê? Porque é o poder de polícia sendo exercido em caso de urgência. Pois é poder de polícia por quê? Porque eu sou particular. E eu não tenho vínculo à administração, mas ela tem um controle sobre mim, ela tem um poder sobre mim, para evitar o quê? Que eu dissemine uma doença contagiosa e coloque em risco a saúde pública. Está ligado ao uso de meios coercitivos indiretos, traduzindo a prerrogativa de administração impor obrigações ao administrado sem prévia autorização judicial, como aplicar multa, por exemplo. O guarda de trânsito não precisa de uma autorização judicial para aplicar uma multa, porque eu parei em lugar errado. Ele baseia essa multa no quê? Numa lei que já existe, que eu infringi. A executoriedade significa a possibilidade de execução forçada da medida, apreensão da mercadoria, por exemplo, extinção de estabelecimento. A coercibilidade é a imposição coativa. Olha só, teve um
um dono de um bar e restaurante famoso de Vila Velha, que descumpriu o decreto municipal, o decreto estadual, né, do governador do estado, e abriu o bar dele. Os fiscais foram lá, utilizando do poder de polícia, e falaram: fecha agora o estabelecimento. Ele virou e falou: eu fecho não. Então, se o senhor não fechar, nós vamos fechar. Não, vocês não vão fechar não. O que eles fizeram? Chamaram a polícia e ele saiu algemado de lá. O que a administração pública estava fazendo? Usando do poder de polícia. Só que nem todo ato de polícia é dotado de coercibilidade. Como os atos preventivos, que são através de lei, da norma, né? Da edição de norma e de licença. Então, por exemplo, existe poder de polícia, ato de polícia, que não é dotado de coercibilidade. Por quê? Porque ele nem aconteceu ainda. Quando eu te dou uma licença, eu estou dizendo para você: olha, eu estou te autorizando a construir, tá? Mas eu estou de olho em você. Se você descumprir qualquer coisa que está descrito na norma, eu casso a sua licença. Tá? Então, veja bem, essa licença é o uso do poder de polícia que a administração pública tem sobre você. Quando ela diz: olha, eu te dou licença, mas eu estou de olho em você. Se você infringir qualquer coisa, eu te puno. Tá? Isso é um poder de polícia que é dado, que não é dado com coercibilidade, porque você nem construiu ainda, nem ato ilegal você praticou, nem descumprimento você praticou ainda. O poder de polícia e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que têm que ser obedecidos, obviamente, né? Então, quando a administração pública ela usa do poder de polícia, ela tem que usar, né, de forma razoável e proporcional. A gente já estudou isso antes de ter. Então, poder de polícia com poder judiciário, também a gente já conversou sobre isso, né? Então, significa que a administração pode usar o poder de polícia comigo qualquer momento, 10 anos depois da prática do ato? Não. Prescreve em 5 anos o prazo prescricional das ações punitivas decorrentes do exercício do poder de polícia. Ou seja, eu pratiquei infração de trânsito hoje. Quanto tempo tem para a administração pública me cobrar uma multa na justiça? 5 anos. Eu pratiquei uma infração no meu estabelecimento comercial. Qual o prazo que a administração pública tem para exigir de mim, na justiça, o cumprimento daquela medida coercitiva que me foi imposta? 5 anos. Tá? O prazo é prescricional, ou seja, é o prazo que tem para ingressar com a ação na justiça, para usar do poder de polícia. Então, uma multa, por exemplo, né, ela só pode ser cobrada no prazo de 5 anos, da data da autuação. Recebi a notificação da multa hoje, que é o uso do poder de polícia da administração pública. Não paguei, bati o pé, não pago. Ela tem 5 anos para me cobrar isso na justiça. Tudo bem? Eu preciso saber de vocês se está tudo certo, se ficou alguma dúvida a respeito de deveres e poderes da administração pública, que foi o objeto da aula de hoje. Porque se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou estar encerrando a aula. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o tema da aula de hoje? Vocês reparem que a aula de hoje ela foi muito parecida com tudo que eu falei na aula de atos administrativos, né? Então, você entendeu bem poderes discricionários e poder vinculado, porque nós estudamos ato vinculado e ato discricionário na aula passada. Então, só existe a prática de um ato administrativo porque a lei dá poder ao administrador para agir. Então, o ato administrativo decorre de um poder administrativo. Por isso, eles estão aí, ó, ligadinhos. Então, hoje você aprendeu os deveres, dever de agir, né, o dever de eficiência, o dever de probidade, o dever da moralidade, da boa-fé, né? Você aprendeu hoje os poderes vinculados e discricionários, o poder disciplinar, o poder hierárquico, a diferença entre eles, o poder regulamentar, o poder de polícia, né? Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui para esclarecer. Se não tiver, eu vou encerrar a aula de vocês. Tudo bem, gente?
Tudo bem. Posso finalizar? Pode. Então tá. Eu desejo a vocês um bom resto de semana, tá? E eu vou voltar lá no AVA agora para ver o que é que aconteceu com o link desse material. Professora, Pode falar, Jéssica. semana que vem também não tem aula, não? Porque o Diego falou pra gente que vai ser feriado. Ah, é verdade. Verdade. É isso mesmo. Todo feriado que se aplica às nossas aulas presenciais, se aplica a nossa aula aqui, online. Então, se semana que vem for feriado e terça-feira é dia 21, né? Nós não teremos aula, é só na outra semana. Tá bom? Mas é bom que vocês coloquem oficial. É bom que vocês coloquem a oficial de vocês em dia, né, gente? Vocês têm o prazo de mandar a oficial para mim até dia 24. Tá bom? Então, se vocês não tiverem mais dúvida, eu vou paralisando aqui a gravação e finalizando a aula. Desejo a vocês, então, uma semana